A paz do Senhor, estamos aí para fazermos mais um programa do discipulado, que é grupos familiares. O cristianismo iniciou nos lares, e é nos lares que até hoje tem a sua base. Cada lar é uma igreja e seu pastor é o pai da família. O cristianismo ele não consegue sobreviver sem a família. É na família que Deus ensinou Abraão a passar a palavra, e a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho não se desviará. Então a missão do povo de Deus é fazer a devocional diária no grupo familiar, onde o pai é o responsável. Cada pastor deve ser aperfeiçoado permanentemente para que seu ministério seja efetivamente para o louvor de Deus Pai. Para que isto seja possível, Deus capacitou homens com o dom de mestre professor, também chamados pais espirituais, que treinam e aperfeiçoam os obreiros durante toda a vida. Então isso é muito tremendo, que existem pessoas capacitadas por Deus para passar adiante a palavra do Senhor e para ensinar aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele. E isso é em grupos familiares. Observe-se que Jesus visitava as famílias e resolvia seus problemas espirituais e curava seus enfermos. Assim também hoje os salvos, pois todos os salvos são obreiros, devem ter um ministério de discipulado nos lares, vivendo com a família e transmitindo a vida de Cristo pelo seu bom exemplo de fé e prática. Em Mateus 8,14 nós lemos: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. No versículo 15 nós lemos: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, serviu-os. Igreja começa nos lares, onde Deus opera o milagre da restauração e da unificação da família. Há princípios claros na Bíblia de como escolher os lares onde se deve fazer discipulado. O pai de família deve ter educado seus familiares de tal maneira que haja corações abertos para receber a palavra de Deus com reverência e temor. Aqui podemos ver que o pai de família pode e deve cooperar e preparar o coração e a alma, a mente e o espírito dos seus familiares, da esposa, dos filhos, para receberem com todo amor a palavra que será ensinada. Mateus 10, 13 e 14. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, para que a família seja digna, isso é a palavra de Deus, diz Mateus, né? De receber a palavra do Senhor, deve ter o pai de família deve fazer esse preparo com a família. Marcos 2,15. Aconteceu que, estando sentados à mesa em casa deste, que quer dizer na casa de Levi, também estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos. Marcos 7,24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então foi tão tremendo o trabalho do Senhor Jesus, né, que ele gostaria de ter escondido, gostaria que não fosse tão visto, mas não foi possível ele se esconder. A mensagem que o Senhor Jesus levava era tremenda e todo mundo queria saber, como diz em Marcos 2,15. Também assuntos mais importantes não eram tratados em público, mas à parte nos lares. Marcos 9,33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes:
que estáveis vós discutindo pelo caminho? Havia um grupo discutindo algum assunto durante a caminhada, e quando eles chegaram na casa, não ali em público, onde estava acontecendo a conversa, mas em casa, ele lhes perguntou: o que é que vocês estavam discutindo? É importante notar que tem assuntos que podem ser tratados em público e tem assuntos que precisam ser tratados com a pessoa individualmente ou com a família separadamente. Atos de elevada devoção eram comuns, mas reuniões nas casas, nossos lares também devem ser usados para esse fim. Então aqui diz que a devoção nas reuniões nas casas era muito comum naquela época, e isso não significa que hoje não pode continuar assim. Marcos 14:3. E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. E podemos ver essa mensagem também em Lucas 5:29 e Marcos 2:15. O exemplo máximo de reuniões nos lares é o próprio Senhor Jesus. Todas as atividades concernentes a um culto faziam parte dessas reuniões. Amados, quando nós fazemos uma reunião, ela precisa ter Jesus e o ministério dele como nosso exemplo, porque ele é o nosso mestre principal. João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Há casos, há coisas, há assuntos que Jesus trata pessoalmente com aqueles que precisam ser tratados. Há pessoas que precisam ser tratadas em grupos e em comunidade. Cada caso deve ser cuidadosamente observado. A primeira vez que Jesus capacitou seus discípulos com o Espírito Santo não foi no dia do Pentecostes, mas sim numa reunião em casa de família. Que tremendo, né? Que Jesus foi preparando as pessoas nas casas das famílias para fazerem a obra do Senhor. João 20:22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então podemos ver aqui que Jesus não se importava onde que ele estava, se era necessário, se era propício aquilo que ele sentia da parte de Deus fazer, ele fazia. Não importava se estava no templo, ou na casa, ou na rua. Então essa é a verdadeiro discipulado, aproveitar todos os momentos. Note-se que as reuniões não eram feitas aos sábados, mas aos domingos, o dia máximo da cristandade, o dia da ressurreição. João 20:26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro de casa e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus não precisa abrir portas para entrar. Jesus, depois da ressurreição, era espiritual e estava ali agora dando uma lição para Tomé, que faltou a primeira vez que Jesus se apresentou. Um dos maiores eventos do cristianismo, o dito Pentecostes, também aconteceu numa casa, como nós já ouvimos falar, né? Então foi realmente maravilhoso o que Jesus fez e como ele já completou ali. Se reuniam nas casas para orarem e fortalecerem a fé. Isso também é outra coisa que eles aproveitavam e faziam, orar e com isso se fortalecendo um ao outro. E
Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos para orarem. Então ali podemos ver que a casa de Maria, mãe de João, era um lugar onde eles oravam e se fortaleciam, e quem sabe um chorava no ombro do outro suas dificuldades e um orava pelo outro, e assim faziam para que a obra do Senhor não parasse. Atos 16, 22. Atos 16, 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Vejam que era família e mais pessoas, porque todos os que chegavam a visitar esta reunião ouviam a pregação. E é esse o objetivo do discipulado nos lares. Convidar vizinhos, amigos, parentes para que se convertam ali, aprendendo a viver o cristianismo junto com a família hospedeira. Atos 18, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo à sua casa e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, as pessoas chegavam a levar, né, para suas casas a Jesus, porque eles queriam aprender mais. Isso é muito tremendo, que alguém vai lá, pega o pastor, leva para sua casa, né? Que no caso ali poderia se dizer que Jesus, no dias de hoje, é o pastor, né? Então, buscava ele, levava para casa e então pedia para que os ensinasse separadamente para aprender bem. Por que separadamente aprende melhor? Porque pode fazer perguntas, pode dar respostas certas quando o professor ensina, né? Então, separadamente na sua casa, aprende muito mais do que na igreja, onde não pode fazer perguntas. Às vezes pode até fazer uma pergunta no final, mas muitas vezes não é possível. Atos 28, 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Lembre-se que Paulo estava preso, mas as pessoas iam a ele para aprender a Bíblia, os ensinos de Jesus e a verdade sobre a salvação. E nós precisamos nos perguntar, nós somos cristãos tão ricos, tão exemplares, que as pessoas também vêm à nossa casa para ali aprender mais sobre a salvação e firmar a fé. Esse é o nosso objetivo. Nosso programa Revolução do Bem quer treinar discipuladores para que quando Jesus vier, encontre os salvos fazendo discípulos de lar em lar, onde há proibição de fazer cultos públicos. A única maneira é com a família. Então, amados, vão se preparando, que os fins dos tempos está próximo e aí não haverá mais cultos públicos e sim discipulado nos lares, sem que alguém o saiba. Que Deus os abençoe, que Deus os capacite. Assistam nossos vídeos, recomendem para outros, a fim de que haja salvação enquanto é tempo, pois os dias são breves. Em nome de Jesus, amém. Amém.